Bom dia, namastê. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo sozinha aqui, eu tava com bastante saudade de gravar vídeo pra vocês. E eu resolvi gravar um vídeo de hoje porque eu acho que sempre que a gente se vê diante de situações, nessas supostas, bifurcações que a vida nos coloca, Então temos duas direções nas quais seguir, podemos ir pra direita, podemos ir pra esquerda, e algumas pessoas acham que a gente devia ter ido por um lado, outras pessoas pensam que o melhor caminho seria pelo outro, e muitas vezes a direção na qual seguimos não é a direção inicialmente intencionada, Então eu tenho percebido muita gente frustrada, muita gente chateada. Estou falando das eleições que aconteceram no último domingo. E, na verdade, estou usando isso como um pano de fundo para falar sobre um assunto que já fazia muito tempo que eu queria vir aqui compartilhar com vocês, que é a ideia de caminho, É a ideia de caminho. Nós ocidentais, a gente tem essa ideia de que existe um caminho a ser seguido, Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente construiu aquilo que é chamado pelos psicólogos, pela psicologia analítica principalmente, oriunda do Jung, como ideal de ego, Então eu tenho esse ideal de ego, eu tenho essa suposta pessoa que se eu fosse eu seria mais feliz, eu seria mais amado, eu seria mais reconhecido, mais valorizado pelas demais pessoas. E nesse caminho de construção de um ideal de ego, nós construímos uma realidade ideal, nós construímos um caminho ideal, nós perdemos contato com o que de fato estamos vivendo e a gente constrói essa imagem, como se tivesse uma parede de ectoplasma aqui do meu lado, e do outro lado dessa parede eu enxergo como a minha vida poderia estar acontecendo se as coisas fossem diferentes do que são. A palavrinha "se", ela é fundamental na compreensão dessa ideia. Então a gente constrói, a gente cria, esse ideal de ego, esse ideal de mim, esse ideal de vida, esse ideal de caminho, esse ideal de realidade, que eu não estou aqui de modo algum contestando. Eu acredito sim que existam coisas que são mais ideais do que outras, mas eu acho que a gente nunca pode perder de ideia que ideal vem de ideia, e tem muito pouco contato com a realidade. Então eu vim compartilhar um pouquinho de uma coisa que eu aprendi na época em que eu morei na China e na época em que eu estudei taoísmo, que é o conceito de caminho numa perspectiva taoísta, A palavra caminho, o ideograma de caminho, e é muito interessante porque a própria escrita oriental, ela é um ideograma, ela passa uma ideia, ela não passa um conceito, como a nossa escrita ocidental, como a nossa língua ocidental. Então falamos em caminho, caminho é caminho, caminho é caminho, a gente não tem o que contestar, caminho é caminho. Dentro de uma perspectiva oriental, taoísta, ideogramaticamente, inventei falando sobre caminho, o ideograma de caminho ele é composto de outros 3 sub-ideogramas. Por favor, se você tem conhecimento de chinês, não se sinta ofendido pelo meu parco conhecimento. Eu não sou nenhuma expert no assunto, eu falo só um tian de chinês, um pouquinho só, mas isso foi uma coisa que ficou muito gravada na minha memória, Então o ideograma de caminho, ele é composto de 3 outros sub-ideogramas. Eu chamo aqui de sub-ideogramas, que são ideogramas mais simples, que vão se tornando mais complexos e enriquecendo a ideia que a gente quer passar. O primeiro ideograma, ele se refere ao espaço geográfico, Caminho é algo que me conduz de um ponto A a um ponto B. Então eu preciso ter o ponto A e o ponto B, e eu preciso ter esse espaço geográfico entre o ponto A e o ponto B. Sem esse espaço geográfico, o caminho não existe. Então o primeiro aspecto é o aspecto geográfico da coisa, O segundo aspecto é o caminhante, é quem caminha, porque se não houver alguém para percorrer essa distância entre o ponto A e o ponto B, o caminho ele não é um caminho, ele é só um espaço geográfico, ele é só um espaço, é um mapa, é um território, é uma vista aérea de um lugar, aquilo não é um caminho. Para que exista um caminho, eu preciso de quem caminha, eu preciso de alguém que percorra essa distância entre 2 pontos. E o terceiro ideograma é o ato de caminhar. Porque se eu tiver o espaço geográfico, se eu tiver o caminhante, mas esse caminhante ele não caminhar, ele não executar a ação, ele não empregar o verbo eu caminho, eu percorro essa distância entre 2 pontos, o caminho ele não é um caminho.
Se o caminhante estiver parado no meio desse espaço, ele é um ponto no meio de um espaço geográfico. Não existe caminho. O que eu acho muito interessante dessa ideia a respeito de caminho é que assim, não existe um caminho pré-existente antes que alguém o percorra. O caminho, ele é construído conforme nós o percorremos. O caminho, ele nasce no momento em que eu levanto o meu pé do chão e dou o próximo passo. Não existe uma realidade paralela onde as coisas poderiam ser diferentes do que são se três pontinhos. Porque se eu não percorri esse caminho, se eu não caminhei nessa direção, se eu não transpus o espaço entre dois pontos, aqui nessa realidade, né, do lado de lá, dessa parede de ectoplasma em que eu vejo e eu me iludo de que de alguma forma as coisas poderiam ser diferentes, se eu não trilhei esse caminho não existe, ao menos na minha realidade manifestada. Existem aí cada vez mais teorias, a questão do entrelaçamento quântico, que existem na verdade milhares de dimensões acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho isso tudo muito interessante, me apaixono cada vez mais, né, por esses assuntos, mas a verdade é, eu estou nesta dimensão. O que eu vivo constrói o meu caminho. Então, um desafio interessante que eu tenho para propor para vocês e que faz muito sentido quando eu executo esse desafio na minha própria vida é interromper instantaneamente, naquele exato momento, qualquer frase que comece com "se". Mas se eu tivesse feito, mas se eu tivesse ido, mas se as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente, o "se", ele abre a porta para um caminho que não existe. É um buraco negro que atrai para dentro de si toda a nossa energia e toda a possibilidade da gente olhar para o aqui e agora e perceber que a nossa possibilidade de mudança está aqui, ó, nas mãos. Não é lá longe onde alguma coisa poderia ter acontecido e não aconteceu, porque se eu não caminhei nessa direção, se eu não trilhei esse caminho não existe, esse caminho é ilusão, esse "se" só serve para me afastar da minha realidade atual. Ninguém constrói vida com "se". Se isso tivesse acontecido, se aquilo acontecer. Eu proponho que vocês façam esse exercício durante 24 horas e percebam qual é o efeito desse exercício no modo de vocês perceberem o que está acontecendo no aqui e agora, porque quando eu penso, se eu tivesse feito alguma coisa diferente do que eu fiz, é como se uma mão viesse de fora, arrancasse a minha alma de onde eu estou, que é essa sala, ou aqui agora, sentada nesse tatame, neste momento, gravando esse vídeo, e essa energia ela vai para um outro lugar, de uma realidade paralela, em que as coisas teriam acontecido diferentes do que aconteceram, e eu só estou fugindo da minha realidade, eu só não estou percebendo que se eu estou descontente do lugar onde eu estou sentada, é no aqui e agora que eu tenho a capacidade de levantar minha bunda do chão e fazer alguma coisa diferente. E não pensando se tal coisa tivesse acontecido, porque se as pessoas tivessem agido de uma forma diferente, porque se, não vai levar a gente para lugar nenhum. Não se esqueçam, o caminho ele é construído à medida em que caminhamos. Essa é a ideia que eu quero deixar com vocês hoje. Eu agradeço demais a atenção de vocês, um beijo enorme e nos vemos em breve. Namastê.